Você sabe que a carne que você compra no supermercado passa por um processo super rigoroso antes de ser embalada, antes de ser comercializado. Não só a carne bovina, mas a carne suína, o pescado, os frangos, enfim. Falou que é alimento que envolve a produção animal, como as proteínas que a gente consome no nosso dia a dia. A gente precisa de ter uma regulamentação e precisa seguir rigorosamente a lei para que não ocorra nenhum problema sanitário e a nossa população fique tranquila. Para isso, dentro da UFG, aqui em Goiânia, a gente tem o CPA, que é onde são realizadas pesquisas nessa parte de segurança alimentar, produção de alimentos e etc., e derivados de maneira geral. Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar sobre esse assunto, porque é um assunto importantíssimo e a gente está vendo aí grandes notícias, né? Principalmente agora, fim da cota China, exportação, importação, tudo que acontece nesse mercado que é muito dinâmico. Então, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast Goiás Agro, sempre aos domingos às 7 horas da manhã com você presente, às terças-feiras e aos sábados também. Só que no sábado o horário de exibição é às 18 horas, sempre você vai ver um episódio que foi reprisado. Então, se você quer saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso podcast Goiás Agro, também siga o nosso perfil nas redes sociais, @podcast Goiás Agro, e todos esses episódios que você assiste aqui também estão presentes dentro do nosso canal do YouTube. E para falar desse assunto, gente, obviamente, né, nós vamos trazer aqui pessoas competentíssimas que dominam esse conhecimento de maneira extraordinária e acima da média. E o nosso convidado de hoje, ele é médico veterinário formado pela UFMG, mestre em medicina veterinária e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp. E atualmente ele coordena o Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, uma das principais referências em controle de qualidade e pesquisas em alimentos no estado de Goiás. Então chega para cá, professor, doutor Cristiano Sales Prado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Pedro, como vai? Seja bem-vindo. Então, o Muito professor estava me contando aqui que ele é um mineiro, é radicado em Goiás, é isso, professor? Exatamente. Eu sou de Belo Horizonte, mas moro aqui em Goiânia já há 30 anos, né? Desde 1996, como professor aqui da UFG. E a terra é boa, né? A gente bebe da água de Goiânia e fica por aqui. É um cerradão, né? Mas é bom demais. Bom para produzir, né, senhor? Exatamente. Terra boa a gente fica, terra boa, né? Exato. Graças a Deus. Mas aí, o pão de queijo é de Goiás ou de Minas, será? Pão de queijo é de Minas, indiscutível. E feito com polvilho azedo, tá? Boa. Então, piqui é nosso. Piqui é de vocês. Mas lá tem piqui também. Piqui demais. Norte e Nordeste de Minas, só piqui. Boa. Professor, mas me conta, como é que surgiu aí seu interesse pela faculdade de veterinária, né? Por essa área de produção animal? Como é que isso veio dentro da sua vida? Muito bem, é natural, né? Como a maioria dos ingressantes no curso de medicina veterinária se imaginarem aí atuando profissionalmente numa área de clínica, de cirurgia, ou até mesmo de produção, né? Mas quando a gente conhece a área de inspeção de alimentos de origem animal, a área de tecnologia de alimentos de origem animal, a gente acaba apaixonando, né? Principalmente na minha área, que é frigorífico, a área de qualidade de carnes é algo assim apaixonante. E desde então, na minha graduação mesmo, eu me dediquei a essa área. Sou formado, está completando agora 34 anos e sempre atuei na área de inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal. Perfeito. Professor, e o que faz essa área de inspeção de tecnologia e segurança de alimentos? Então, tudo que a gente consome, né, todos os alimentos que a gente consome de origem animal, então a gente tem aí as carnes e os derivados, o leite e derivados, ovos, mel, pescado e seus respectivos derivados, todos esses alimentos podem trazer doenças para nós, seres humanos, enquanto consumidores. Então, o que acontece? A medicina veterinária, no caso especificamente, é uma habilitação exclusiva da carreira de médico veterinário. Ele trabalha não só com a qualidade de produção desses alimentos, mas exclusivamente com a parte de inspeção desses alimentos, para que a gente possa consumir esse alimento de forma segura, sem correr risco de ter nenhum tipo de doença. Perfeito. E aí, essa parte também envolve a questão que, por exemplo, a gente ouve muito falar, né, principalmente nos currais da vida, ou nos mangueiros, né, assim, o pessoal tem vários nomes, quando vai aplicar uma vacina no gado, por exemplo, se aplicar errado também pode causar prejuízo para a carne, né? Com certeza.
Então, isso vai desde a parte sanitária, né, do próprio procedimento, da escolha do medicamento, de como aplicar a vacina, do local correto, para que você não tenha como consequência da aplicação dessa vacina algo que possa, por exemplo, causar uma lesão, uma inflamação naquele local, e na hora de você abater o animal, você ter um prejuízo, aí no caso específico, principalmente para o produtor, porque toda aquela área tem que ser retirada, e o serviço de inspeção tem que estar atento para remover essa lesão, porque alguns mercados internacionais têm, né, uma rejeição muito grande a receber mercadoria, né, matéria-prima, com qualquer tipo de lesão decorrente de uma reação vacinal. Perfeito. E o embarque do gado também é importantíssimo, né, doutor? Cuidado do manejo ali, para o animal também não sofrer pancadas, para não ter outros tipos de danos também, né? Exato. E a gente tem que lembrar muito bem, porque hoje é muito bem regulamentado pelo Ministério da Agricultura, todas as práticas que envolvem o manejo pré-abate, o bem-estar animal. A gente tem portarias do próprio Ministério da Agricultura regulamentando isso. E isso vai muito além dessa questão só de bem-estar animal, mas também dos prejuízos de ordem econômica que envolvem isso daí. E quando a gente fala prejuízo de ordem econômica, a gente fala prejuízos para o pecuarista e também prejuízos para a indústria, porque se você, por exemplo, tem um gado de excelente qualidade e vai mandar para um abatedouro frigorífico, e esse gado sofre algum tipo de dano no embarque, no transporte ou no desembarque, você como pecuarista, você vai ter um prejuízo. Mas a indústria também acaba tendo um prejuízo porque ela está gastando para fazer o abate do seu animal. Então você tem um prejuízo que afeta todos os dois lados da cadeia. Então esse manejo pré-abate, essa parte que envolve embarque, transporte, desembarque, é de interesse de todos. E hoje, graças a Deus e ao empenho de todos os envolvidos na cadeia, isso tem melhorado bastante. Perfeito. Então, o que o senhor está dizendo é, por exemplo, que há um impacto direto no que a gente chama aí na linguagem do pecuarista, do frigorífico, né, da indústria, no caso, que é os danos no rendimento de carcaça. Com certeza. Seria isso, né? Com certeza, porque isso passa por um trabalho da inspeção e de um toalete. Então, o que a inspeção identifica que precisa ser removido, vai ser removido, e posteriormente, nas próprias operações de toalete que são realizadas na linha de abate. Que seria a desossa ou não? Não, antes da desossa, antes da pesagem, inclusive. Antes da pesagem. No toalete. Por quê? A indústria ela tem um padrão de limpeza, vamos dizer assim, de toalete. Ela tem que seguir aquele padrão. Uhum. Então, tudo que está fora do padrão da indústria vai ser removido. Isso certamente impacta no peso da balança, que é o que remunera o pecuarista, que é o peso de carcaça quente. Perfeito. Então, a atuação do médico veterinário, ele vai até ali, até o momento do abate, e antes, aí depois do abate, aí já é outra história. Também a atuação do médico veterinário. Também? Que envolve resfriamento, que envolve desossa, que envolve todas as etapas de embalagem primária, secundária, estocagem, processo de congelamento, expedição, inclusive o transporte. É mesmo. Pois é, eu estava pensando aqui comigo, aqui, enquanto você estava falando aqui, lembrando ali das gôndolas do supermercado, que geralmente as carnes elas são vendidas mais resfriadas, né? Assim, e a gente chega em casa e tem o hábito de congelar, né? Tem alguma lei específica que tem que ser comercializada daquela maneira mesmo? Não, então, você tem duas possibilidades, né? No caso, você pode ter uma carne que ela é comercializada resfriada e outra que é comercializada congelada. O que é importante o consumidor estar atento é que na embalagem, se você já está comprando uma carne que vem embalada, tem que estar descrito se ele é um produto que saiu da indústria resfriado, e ele deve ser comercializado resfriado, e se ele saiu da indústria congelado e deve ser comercializado congelado. Está identificado na embalagem. Já peixe já é bem congelado. Né? Depende também da produção de peixe, certo? Mas no caso das carnes de outras espécies, bovinos, suínos e aves, é preciso estar atento a essa questão da embalagem. Os açougues ou os açougues dos supermercados que têm registro junto à vigilância sanitária, eles são habilitados a pegar, por exemplo, uma matéria-prima que é congelada, porcionar e vender resfriado, certo? Porém, se você já compra embalado, tem que estar identificado aquilo que é resfriado e aquilo que é congelado. E é claro, e é hábito nosso, né? E eu posso falar como consumidor também, muitas vezes eu compro carnes resfriadas para a semana inteira, por exemplo, e eu vou porcionar e vou congelar na minha residência. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento à procedência da matéria-prima, realizar o porcionamento correto, o congelamento correto. E um detalhe importante,
todo alimento congelado tem validade. E a gente muitas vezes coloca um alimento para congelar no congelador e esquece que ele está no congelador. Fim do ano você lembra. E depois você vai lembrar e não sabe nem o que está congelado ali naquele momento. Perfeito. Professor, e tem um jeito correto sanitário, né, do ponto de vista sanitário, de descongelar essa carne que eu guardei no congelador, por exemplo? Perfeito, ótima pergunta, Pedro. O que acontece é o seguinte, o processo de descongelamento, o tempo de descongelamento, ele acaba sendo muito lento. E isso deixa a dona de casa, nós, consumidores, quer fazer para o almoço alucinados, porque a gente tira o alimento para descongelar e ele não descongela rápido. Isso faz com que muitas vezes a gente busque alternativas para acelerar o descongelamento. Só que tecnologicamente falando, isso não é muito bom, porque você está forçando um descongelamento e você, consequentemente, vai aumentar muito a perda de suco, que é riquíssimo, né? No ato do descongelamento. E a carne, consequentemente, após esse descongelamento forçado, ela acaba perdendo muito do seu suco, ficando seca após o preparo. Então, a recomendação que a gente dá no ato de descongelar é que você descongele em geladeira. Ah, professor, mas é muito lento, demora às vezes um dia ou mais de um dia para descongelar. De fato. Umas 12 horas, eu acho. Ou mais, dependendo do tamanho da peça e da temperatura em que ela estava congelada, certo? Mas pensando em todos os aspectos, tanto em perdas de suco, em alterações químicas e também em questões microbiológicas, o correto é você descongelar em geladeira. Em geladeira, ó. Fantástico. Então, assim, é bom a gente se programar, né? Porque aí você vai comer a carne no almoço amanhã, tira hoje. Tira hoje, põe na geladeira. Põe na geladeira. Lá em casa, assim, a gente tem mania de jogar dentro da água. A gente quando precisa faz isso, né, Pedro? Mas tecnologicamente não é o mais correto, porque se você fizer em casa um teste, você vai ver que pegar um pedaço de carne, deixar descongelar fora da geladeira e comparar com outro pedaço de carne que você deixa na geladeira, você depois comparar a quantidade de suco perdida entre uma e outra, você vai ver a diferença incrível. E suco que o senhor fala é aquele... Parece um sangue? O exudato, que muita gente chama de sangue, né? E mas ele não é sangue, né? Não, na verdade ele tem hemoglobina também, mas ele é vermelho porque ele é repleto de mioglobina, que é o pigmento que confere cor às carnes, né? A gente sabe que a população, de maneira geral, fala, nossa, tá cheio de sangue aqui, né? Embora tenha um percentual pequeno, aí menos de 10% como hemoglobina, mas a maior parte que confere aquela cor vermelha naquele suco é mioglobina. Aulas para você aí que está assistindo o nosso podcast. Professor, mas assim, engraçado, né? Porque sempre que quando a gente entrevistou veterinários aqui, a maioria da turma escolhe ir para a parte da ração, para ir para clínica de grandes portes, né? Cirurgia e tal, ou até a linha PET, né? Mas a área de segurança alimentar é uma área que pouco explorada pelos veterinários, né? O que você acha? Na verdade, assim, é porque ela é pouco conhecida, principalmente de quem ingressa nos cursos, né? Isso tem mudado bastante, viu, Pedro? Até mesmo porque quando a gente pensa em concursos públicos para fiscais agropecuários, principalmente na esfera federal, né? Do Ministério da Agricultura como auditor fiscal federal agropecuário, a gente tem um alto salário, considerando o salário do Poder Executivo, né, do governo federal, a gente tem um alto salário e isso acaba atraindo muito os estudantes e os egressos de medicina veterinária, embora seja um concurso mais complexo, assim, de difícil aprovação, mas é um concurso que atrai bastante. E é uma área de atuação fantástica, né? Então a gente fala que a carreira de medicina veterinária ela tem uma capacidade, né, um leque de atuação muito grande. Muito grande. Muito grande. Nossa. E é uma área apaixonante. Eu falo muito com os meus alunos. Quando a gente põe o pé no frigorífico, é uma paixão assim que depois você não quer sair de lá. Porque o frigorífico é onde o resultado de todo o trabalho feito ao longo do tempo ali foi coroado, né, professor? Exatamente. Digamos assim, né? Mas muito legal, turma. Nesse primeiro bloco aqui a gente já deu uma introduzida no assunto, que você viu que vai vir muito mais coisa por aí. Falando aí sobre segurança alimentar, sobre a comercialização da carne, né, em resfriada ou congelada, enfim, o professor estava explicando aqui as técnicas de descongelamento, falando aí sobre as questões de segurança. Professor, e para quem não conhece, o que é o Centro de Pesquisa em Alimentos aí da UFG e o que ele faz? Muito bem, Pedro, vamos lá. Quando a gente aborda a questão de segurança dos alimentos,
O Centro de Pesquisa de Alimentos ele tem um papel importantíssimo. Isso por quê? O CPA é um conjunto de laboratórios que são laboratórios que prestam serviços tanto ao consumidor, indústrias de maneira geral, frigoríficos, laticínios, etc., a órgãos oficiais, sejam eles federais ou estaduais, e aí isso envolve Ministério da Agricultura, Agrodefesa, Vigilância Sanitária, realizando ensaios, né, ou análises, vamos dizer assim, de alimentos, principalmente alimentos de origem animal, tanto na área microbiológica, físico-química, enfim. Também somos um laboratório de pesquisa. Atualmente nós temos, nesses 5 laboratórios, a gente tem 3 laboratórios que são acreditados pelo Inmetro e credenciados pelo Ministério da Agricultura para as análises oficiais. Somos a única universidade pública do país que possui 3 laboratórios acreditados e credenciados ao MAPA. Respeita a nossa UFG, ó. Exatamente. Patrimônio dos goianos. Então, aqui. entre esses laboratórios, a gente tem o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água, a gente tem o Laboratório de Físico-Química de Alimentos e o Laboratório de Qualidade do Leite, que é um dos 9 laboratórios do país que pertencem à Rede Brasileira de Qualidade do Leite do Ministério da Agricultura, onde realizamos ensaios de análises eletrônicas de qualidade do leite cru. Caramba, que legal, hein? Professor, a gente pode pensar ou dizer que o trabalho nessa parte aí de segurança alimentar do veterinário junto com o do engenheiro de alimentos está relacionado? Não? Sim, a gente tem uma integração entre várias carreiras. Várias profissões, assim, né? Medicina veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos, são carreiras que também atuam na área de alimentos. Então, a gente fala da medicina veterinária especificamente na área de inspeção de produtos de origem animal. Aí é somente a medicina veterinária. Mas em todas as outras áreas que envolvem produção, qualidade, segurança do alimento, a gente tem outras carreiras além da medicina veterinária. Então, como a gente falou, zootecnia, engenharia de alimentos, tem até nutrição, a própria agronomia também atua dentro dessa área que envolve qualidade, produção e segurança de alimentos. Tanto é que, acho que quando começou, né, o curso de agrárias mesmo, aí era tudo um curso só, né, assim, não tinha essa distinção, né, de agrônomo, de veterinário, de zootecnista, era tudo meio misturado, né? Exatamente. A nossa faculdade aqui hoje, antigamente era a faculdade de agronomia e veterinária. Tinham 2 cursos, agronomia e medicina veterinária, numa única unidade acadêmica. Posteriormente foi separado a medicina veterinária da agronomia com unidades separadas, e aí posteriormente na escola de agronomia foi criado o curso de engenharia de alimentos, depois engenharia florestal, e na medicina veterinária foi criado o curso de zootecnia. Então, são unidades acadêmicas distintas hoje, né? A medicina veterinária e zootecnia dentro da nossa unidade aqui, na Escola de Veterinária e Zootecnia. Perfeito. Professor, e quando o assunto é legislação, né, dentro desse ambiente da segurança alimentar, na comercialização da produção das proteínas animais, nossa legislação ela é boa? Você vê que tem espaço para melhorar em algum quesito? Ela é muito protecionista ou não? Qual que é a sua visão no aspecto da lei? Perfeito. Então vamos lá, Pedro. É um assunto até bastante complexo para a gente falar polêmico, assim, né? num bate-papo mais informal com o consumidor de maneira geral. Mas o Brasil tem legislações bastante robustas, tanto o Ministério da Agricultura na esfera federal e, obviamente, atuando também nos mercados internacionais, como os serviços estaduais, né? E quando a gente fala em serviços estaduais, aqui no estado de Goiás, ele é regido pela Agrodefesa. Eles têm atuado bastante com legislações muito bem aplicadas e, obviamente, o Brasil, como é um país exportador de produtos de origem animal de maneira geral, com destaque muito grande para as carnes e seus derivados, o Brasil acaba tendo que atender também a legislações internacionais. E isso faz com que a gente tenha uma demanda muito grande de estar atento ao que é pedido fora do país, em outros mercados, né? Seja União Europeia, Estados Unidos, mercados asiáticos, enfim, para que a gente consiga atender a todos esses mercados e não deixar nenhuma brecha para que a gente seja barrado ou limitado às exportações. Hoje, se eu não me engano, a última vez que eu estava lendo sobre as exportações, né, que o Brasil hoje exporta, acho que é 20% ou 30%, né, do valor da quantidade de carne bovina produzida aqui. Né? Então, a gente consome aqui entre 70% a 80% da nossa carne.
E a legislação lá fora, né, assim, vira e mexe a gente ouve, tem alguma exigência nova, né, tem alguma coisa, então é muito dinâmico, né, professor? Tem que estar muito atento a esse mercado. Exato. É importante a gente destacar o seguinte, existem questões de barreiras aí que a gente tem escutado recentemente, que são barreiras decorrentes de acordos comerciais, questões únicas e exclusivamente políticas e comerciais, e geopolíticas, né? Mas existem situações que realmente envolvem a legislação, seja por um patógeno ou um micro-organismo que ganhou evidência, que ganhou destaque e que está sendo exigido fora do país para que a gente consiga atender a demanda internacional, seja também por questões documentais. A gente tem visto aí recentemente um problema com a União Europeia, né, de restrição ao envio de cargas e que foi atribuído ao não atendimento por parte do Brasil ao controle do uso de antibióticos na alimentação animal. E por isso o Brasil acabou sofrendo uma certa sanção com relação a isso, mas que a gente tem expectativa aí de que o Ministério da Agricultura consiga resolver toda essa parte burocrática e a gente consiga voltar a atender também a União Europeia. Pois é. Professor, eu estava até entrando nesse assunto aí, né? Interessante, porque lá nos Estados Unidos, a dinâmica da produção do gado de corte é muito diferente da nossa aqui, né? Aqui a gente tem mais gado a pasto, então, assim, a gente vê que até o sabor da carne é diferente, é muito mais saboroso, né? E tanto é que nossa carne ela é referência mundial mesmo. Por onde você fala que tem carne brasileira, o pessoal gosta muito mais, né? Que lá nos Estados Unidos o bezerro nem desmama direito, ele já cai no confinamento, né? E lá eles usam muito são os beta-agonistas, né? Que são o que muda a dinâmica da construção da carne, né? Por exemplo, por que lá nos Estados Unidos pode usar um produto desse, eles mandam carne para o mundo inteiro e o Brasil não pode? Na verdade é o seguinte, existem promotores do crescimento, vamos dizer assim. Hormônios? Então, a nossa legislação no Brasil não permite o uso de hormônios. Agora, o FDA norte-americano, eles têm uma legislação que permite alguns produtos com determinado tempo de uso e principalmente o tempo de restrição após o uso desse promotor do crescimento, para que essa carne possa ser, obviamente, destinada aos mercados, certo? O Brasil não tem nada que permita o uso desses promotores do crescimento, certo? Então, assim, isso é um assunto bastante complexo, porque realmente foge à nossa alçada. E essa questão dos antibióticos, no caso aqui do Brasil, é porque em 2022 a União Europeia publicou uma legislação em que se exigia um controle mais rigoroso do uso desses antibióticos. E o Brasil, isso foi dado um prazo para que os países se adaptassem e enviassem os seus registros. E me parece que o Brasil não atendeu plenamente a essa exigência da União Europeia e, em virtude disso, a União Europeia fez essa suspensão que vale a partir agora de agosto, se eu não me engano, né? Então, mas eu acho que eles vão acabar voltando atrás, porque eles vão encontrar outro fornecedor à altura. Quem seria? Isso é um pouco complicado, porque outros países da América do Sul conseguiram atender, né, a essa exigência da União Europeia. Mas aí vai cair naquela questão de mercado, né, de comércio, vamos dizer, de acordos comerciais. Mas o Brasil vai fornecer, na minha opinião, o Brasil vai conseguir atender o que está sendo pedido, que na verdade é muito mais registros de documentos, e que isso ficou meio para depois e não tem nada a ver com a parte técnica. Não, exatamente. Embora haja alguns questionamentos com relação a alguns produtos específicos que foram proibidos, né, de serem utilizados, mas o problema maior está nos registros dos controles, muito mais documental do que, de fato, afetando a produção em si. Perfeito. Professor, então, pegando o gancho do que o senhor falou aqui sobre a questão de no Brasil não se pode utilizar hormônio. Então, porque, por exemplo, é muito comum a gente escutar, né? Esses frangos de granja aqui, ficou desse tamanho aqui, isso aqui está puro hormônio. Então, isso é um fake news? Exatamente, isso não ocorre. É importante até a gente falar sobre isso daqui, né? Existem promotores do crescimento, e alguns desses promotores, inclusive, são antibióticos, né? Embora frango não seja a minha área, tá? Mas só para deixar bem claro, não se usa não se usa hormônio na produção de frango de corte, por exemplo. O que acontece é que você tem um trabalho de melhoramento genético muito bem feito e um trabalho de nutrição também muito bem feito, para que você produza o pintinho e consiga terminar, ou seja, consiga deixar o frango pronto para o abate com pouco tempo.
né? Então, é claro, se você for comparar uma produção de granja para frangos de corte com uma produção que você tem na sua fazenda, na sua chácara ali, para o seu, digamos, consumo próprio, o tempo em que você termina um frango numa granja é muito mais curto do que o ponto em que um frango lá na fazenda vai ficar pronto, né? Isso graças à tecnologia de produção, a melhoramento genético, a nutrição, né? Então, mas não tem uso de hormônios. Ou seja, graças à pesquisa, né? A pesquisa, a tecnologia investida nisso daí. Se você pega assim, não só na pesquisa animal, mas na agricultura também e tudo mais, a gente vê que antigamente uma área boa produzia 50 sacos de soja, hoje já é 65, 70. Exato. O gado mesmo, né? Antigamente, eu lembro quando eu era criança de demorar às vezes 4 anos para um boi ficar pronto para o abate, né, professor? Exato. E hoje já é que 24 meses. E olhe lá, e tem boi ficando pronto mais cedo. Pega os cruzamentos industriais aí que foram feitos, né? Melhoramento genético, nutrição. E aí o pessoal acaba atribuindo isso a uso de hormônio. Então tá explicado aí pelo professor, mais do que esclarecido. Exatamente. Que não é hormônio, gente, é tecnologia que foi embarcada. Professor, e quando a gente fala de segurança alimentar, então o Brasil ele é referência. A gente a nossa carne é 100% segura, não tem problema de vaca louca, de nada disso. Nossa carne é top. O Brasil, pensando principalmente em mercado internacional, ele ficou muito atento, né? Ele foi forçado a acompanhar, já havia sendo feito um trabalho muito bom, mas a partir de 2001, né, quando mudou a legislação europeia, principalmente falando de encefalopatia espongiforme bovina, que é a vaca louca, o Brasil teve que atender a legislação, criou o SISBOV, o sistema de rastreabilidade, passou a ter identificação individual, adotou as medidas, né, de remover os materiais especificados de risco, passou a incinerar esses materiais especificados de risco. Então, atender a todos esses protocolos de segurança para que a gente pudesse ter, com relação à vaca louca, uma segurança muito grande. E o Brasil atende a tudo aquilo que é pedido com relação à segurança de alimentos. O Brasil consegue atender essas legislações de maneira geral. Tranquilo, né? Tanto é que hoje aqui, por exemplo, Goiás já é zona livre de aftosa. Exato. O que é, doutor, a zona livre de aftosa? Então, a aftosa ela é um problema, aliás, muitas pessoas me perguntam isso. Mas e se eu consumir uma carne e for de um boi que teve febre aftosa, eu vou adoecer? Não é um problema que vai acometer a população de maneira geral. Qual a preocupação tão grande com a febre aftosa? Porque ela é uma doença que ela dissemina rebanhos, ela se espalha com muita facilidade por ser uma doença vírus e ela causa prejuízos econômicos para os rebanhos. Então, em virtude disso, os países produtores de carne, eles têm que estar livres da febre aftosa. E o Brasil fez um trabalho longo, e aí, falando do estado de Goiás especificamente, com um esforço muito grande, toda a parte de defesa sanitária, de defesa agropecuária, perdão, e conseguiu, obviamente, tornar livre da febre aftosa sem vacinação, e eu acho que isso é um mérito de trabalho de muitas pessoas envolvidas. Nossa, é um trabalho gigantesco, né? Porque nós estamos falando de um rebanho de quantos milhões de cabeças? Não lembro. Pesquisei Brown, depois Goiás. Se eu não me engano, acho que é o terceiro rebanho do Brasil. Um grande rebanho, também não vou saber de cabeça volume. E hoje, ainda as regiões do norte que ainda tem a obrigação, né? A China, inclusive, recentemente considerou o Brasil todo. Brasil todo. Como livre, sem vacinação. Certo? Que legal, né? É isso aí, moçada. Referência, né, na nossa produção de carne. O episódio tá sensacional porque estamos aqui quebrando vários paradigmas, né, sobre hormônios nas carnes, sobre a segurança alimentar que envolve o transporte, que envolve o abate, que envolve o consumo. E a gente finalizou, né, o segundo bloco falando aí sobre a questão dos selos que estão presentes nas carnes. Professor, qual que é a diferença entre o SIM, o CISB, o CIF e todos esses selos que a gente vê lá carimbado de roxo na carne, né, geralmente? Perfeito, Pedro. Vamos lá. Também algo que deixa o consumidor, de maneira geral, bastante confuso, essa quantidade de selos de inspeção. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, assim, bem didática. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. A gente tem basicamente 3 tipos de serviços de inspeção. O Serviço de Inspeção Federal, conhecido como CIF, os Serviços de Inspeção Estadual, conhecido como CIE, e os Serviços de Inspeção Municipal, conhecido como SIM. Primeiro, o Serviço de Inspeção Federal, ele é um serviço de competência do Ministério da Agricultura, que habilita as indústrias
possuidoras desse serviço de inspeção federal a comercializar em todo o território nacional. Então, se você, por exemplo, tem uma indústria aqui no estado de Goiás com o selo CIF, você pode vender para todos os estados do país e Distrito Federal. CIF. O CIF. E também habilita essas indústrias a exportar alguns dos seus produtos no mercado internacional para alguns países que não têm nenhuma exigência específica, dentro do que a gente chamava antigamente de lista geral. Tá? Então, para mercado nacional e mercado internacional, você precisa ter o Serviço de Inspeção Federal, que segue as normas e as legislações do Ministério da Agricultura. O Serviço de Inspeção Estadual, ele é um serviço vinculado à Secretaria de Agricultura de cada estado, no caso do estado de Goiás, vinculado, quem coordena o Serviço de Inspeção Estadual é a Agrodefesa, certo? E a indústria possuidora do CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ela está habilitada a comercializar os seus produtos em todo o município do estado de origem. Então, no caso de Goiás, em todos os municípios do estado de Goiás. E o Serviço de Inspeção Municipal, ele é um serviço vinculado à Secretaria de Agricultura de cada município e que permite que o possuidor desse tipo de serviço possa comercializar os seus produtos dentro do seu município de origem. É importante destacar que nem todo município possui serviço de inspeção municipal e, principalmente, que é proibido uma duplicidade de fiscalização. Ou seja, se uma indústria A ela possui CIF, ela não tem CIE nem SIM. Porque já é uma esfera maior. Não, mas mesmo assim, se uma indústria possui CIE, ela não vai ter CIF nem SIM, ela já tem um serviço de inspeção específico. Mas outro dia eu comprei um produto, ele tinha um selo CIE, aqui do estado de Goiás, e junto tinha um selo escrito SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Explicar um pouquinho do que é o selo SISB. O selo SISB ele foi criado pelo Ministério da Agricultura com o objetivo de nivelar um serviço de inspeção estadual ao serviço federal sob o ponto de vista de segurança do alimento. Então, algumas indústrias, no caso aqui do estado de Goiás, por exemplo, elas podem ter o selo SISB e são aquelas indústrias cujo serviço de inspeção é equivalente ao serviço de inspeção federal. E isso possibilita que aquela indústria comercialize o seu produto em todo o território nacional. Certo? Então, quando você tem um serviço, o selo SISB, isso faz com que você possa comercializar o seu produto em todo o território nacional. E além do selo SISB, existe também um selo chamado selo ARTE, que é algo mais novo, ele foi normatizado, vamos dizer assim, em 2018, regulamentado em 2019, mas que tem o objetivo de valorizar todo aquele produto de origem animal que foi elaborado de forma artesanal. Isso para valorizar, para, digamos assim, para fazer com que aqueles produtos que tenham um lado mais cultural, de origem, de raiz, e que sejam elaborados basicamente com matéria-prima obtida de forma artesanal e processados de forma artesanal, para que esses produtos também possam ser inspecionados, possam ser regulamentados e dessa forma, recebendo o selo ARTE, eles possam também ser comercializados em todo o território nacional. Mas aí, professor, essa inspeção, ela vale só para proteína animal, assim, carnes, ou ela também vale para leite, por exemplo, e derivados? Sim, ela vale para todos os produtos de origem animal, só que o selo de maneira geral, tá? O CIF... Falou que é produto CIE, animal, exatamente. tem que ter a inspeção. E tem que ter a inspeção. Inclusive mel, inclusive o pescado, inclusive mel? Ovos, tudo isso tem selo de inspeção. Federal, estadual ou municipal, e o SISB da mesma forma vale para esses produtos também. A implementação ou implantação do selo ARTE, ela tem sido feita gradativamente. A parte de laticínios, principalmente a parte de queijos, ela já está muito bem implementada, inclusive aqui no estado de Goiás. A gente tem até aqui, a gente gravou um episódio com o Tino Weber. Certo. Ele tem um selo ARTE lá, inclusive. Isso aí. Então, isso é muito bom, porque você consegue valorizar tudo aquilo que é feito de forma artesanal e permite que o seu produto possa ultrapassar as fronteiras aí do estado, e ser comercializado em todo o território nacional. Mas essa é uma preocupação, assim, não é uma preocupação, uma função, acho que é o melhor termo, da indústria, Isso, o produtor, ele entrega lá no frigorífico, e aí o frigorífico vai ter habilitação específica lá, CIE, SISB, ou CIF, e aí deixa acontecer. Isso possuir o selo de inspeção, vamos dizer assim, é uma competência da indústria que elabora o produto, certo? Mas é importante o consumidor saber também, porque ele tem que, na hora que comprar o seu produto,
olhar a sua procedência, ver qual tipo de serviço foi realizado naquela indústria, e isso é que faz com que ele tenha segurança em consumir aquele alimento. Entendi. Mas na prática, professor, o CISB, o CIF, o SIM e o SI, tem diferença na inspeção em si? Por exemplo, na inspeção do CIF tem esse detalhe a mais, ou é mais a parte documental? Não, então o que acontece é o seguinte, a legislação federal, do CIF no caso, ela segue o Ministério da Agricultura. Os estados são obrigados a seguir algumas dessas legislações específicas do governo federal, mas também podem ter legislações próprias do seu estado de origem. É a mesma coisa de município. Tá? Então, existe uma certa diferença com relação a alguns aspectos entre estados e entre municípios, e isso faz com que você tenha também, como é que eu posso dizer, a necessidade de, quando você adere a um CISB, por exemplo, de se equiparar a uma legislação federal. Entendi. Mas isso também não faz a carne custar mais caro ou mais barato? Não, isso aí é óbvio, vai depender muito do custo que a empresa que possui o selo, ela vai repassar considerando a sua margem de lucro, né? Então, mas para o produtor rural, ele é que vai escolher, olha, eu quero entregar para o frigorífico A, para o frigorífico B ou para o frigorífico C, por exemplo. Aí é estratégia comercial. Vai ver quanto que está pagando na arroba, qual que, por exemplo, na hora do toalete tira um pouquinho mais. A gente fala no linguajar aí do pecuarista, qual que tem a mão mais pesada, né? Na hora da limpeza, na hora do toalete, né? E aí ele vai ver o que é mais interessante para ele. Mas a inspeção, ter o registro da inspeção é a indústria que deve ter. Perfeito. Professor, pois aí tem uma outra linha, né, que eu acho que, na verdade, não se enquadra nessa parte, mas, de certa forma, está relacionado com a indústria, que é o CISBOV, né? Certo. O CISBOV é a rastreabilidade daquele gado, né? Para saber de qual fazenda que ele veio, para qual frigorífico ele vai. E aí os frigoríficos bonificam um dinheiro a mais na arroba para esse pecuarista. Mas esse é mais gado que vai para exportação, né? Porque a obrigatoriedade da rastreabilidade é para mercado internacional, certo? Independente, por exemplo, o país específico. Hoje praticamente todo o mercado internacional está exigindo a rastreabilidade. Então, você tem que ter o CISBOV. Isso, querendo ou não, gera um custo para o pecuarista. E esse custo precisa ser, obviamente, se o frigorífico quer atender mercado internacional, ele acaba tendo que repassar também para o pecuarista, porque o CISBOV é essencial para garantir a rastreabilidade. Perfeito. Professor, e o senhor que está aí na cadeia de pesquisa aí, né, meio que nas duas pontas aí, né, pelo que eu entendi, tem alguma tendência tecnológica que está chegando nesse mercado, que o senhor vê assim, que é uma tendência nos próximos anos na parte de segurança alimentar? Não, na verdade, quando a gente fala em segurança de alimento, os micro-organismos, né, tem alguns patógenos que a gente chama de emergentes, né, que eles vão surgindo. E nós aqui do CPA, inclusive, estamos atentos, porque a gente participa de alguns fóruns internacionais e a gente vem acompanhando isso atentamente. Então, por exemplo, se tem um determinado micro-organismo que começa a se tornar evidência fora do país e começa a ser pesquisado, começa a ter incidência maior de alguns surtos, a gente já começa a ficar atento, já vai, como é que eu vou dizer, se equipando, né, tanto em questões de metodologias, de pessoal, de estrutura analítica e tudo, para que se houver uma demanda internacional partindo do próprio Ministério da Agricultura, porque a gente tenha que atender isso daí, a gente consiga sair na frente e já conseguir atender essa demanda, realizar esses ensaios, para que a gente não deixe o país para trás, né, para que a gente consiga atender a demanda da indústria e o Brasil continuar produzindo. E graças a Deus, né, professor, eu acho que não me recordo de ter tido algum caso extraordinário assim de crise sanitária, né, de pecuária, de gado de corte, né. A gente teve esses dias, né, lá a questão da gripe suína lá, né, na China, mas não chegou aqui também, chegou né, aqui, graças a Deus. Mas na carne bovina acho que tem muitos anos, né, acho que desde a vaca louca. A última foi a vaca louca, não foi? E assim, a gente ficou muito atento também com febre aftosa, né? Porque casos isolados de febre aftosa poderiam comprometer todo o trabalho feito para a gente para ser considerado livre de febre aftosa. A gente vem atendendo muito bem a legislação com relação à encefalopatia espongiforme bovina. E, obviamente, é um trabalho da defesa sanitária, né? Da vigilância, de maneira geral, do trabalho de defesa, que controla isso daí, o acesso, né, de animais,
de outros países dentro do nosso território, o acesso, inclusive, de alimentos de origem animal vindos de outros países dentro do nosso território. Existe um trabalho muito grande de fronteira, né? Isso aí vale para aeroportos, portos, fronteira terrestre, o que não é fácil controlar, mas a gente tem que estar atento e dar conta dessa demanda, né? Considerando a nossa área de fronteira, que é muito grande. Professor, e a inteligência artificial, automação, essas coisas, já chegou nesse mercado aí também ou não? Chegou chegando. Chegou chegando? Chegou chegando. Parece que meteu o pé na porta de todas as áreas. Geral. E é muito interessante porque a gente tem uma proximidade, uma parceria grande com o nosso INFE, que é um Instituto de Informática aqui da UFG. É referência, né? É a referência, Inclusive. primeiro curso de inteligência artificial criado, né, no país. E muitos dos alunos da inteligência artificial nos procuram, os professores também, para tentar criar ou desenvolver softwares, né, que possam ajudar muito na parte de produção. E é muito interessante como é dinâmico, né, como a inteligência artificial vem para ajudar em todos os setores e na agropecuária também. Engraçado, né, professor? Eu sou de 89, né? Então eu falo que a minha geração ela viveu grandes revoluções, né? Que a gente veio desde o toca-fita, depois foi para o toca-CD, depois o pendrive, cartão de memória, agora os streams, agora as IAs, né? Tudo Exato. É muito rápido, né? E aí eu imagino a UFG para acompanhar essa evolução também, é um trabalho de muita vanguarda, né, professor? Tem que ser, né? E aí, nesse caso, são as cooperações entre as unidades acadêmicas, né? Entre as universidades, de maneira geral, também do país. A gente tem que estar conversando, alinhando as coisas. E no caso da inteligência artificial, ela veio para ficar mesmo. Ela está dominando geral. Professor, e para a gente encerrar aqui, né, esse episódio que está sensacional, nossa, nem vi o tempo passar aqui nessa prosa boa. O senhor acredita que os consumidores, né, o pessoal que está aí em casa assistindo agora, que consome os produtos aí, estão ficando mais exigentes, está sendo um mercado que evoluiu? Qual que é a sua visão? Perfeito. Então, Pedro, a gente espera exatamente isso, né, que os consumidores, a partir do momento que passem a estar mais bem informados, eles possam consumir com mais qualidade, né? Não só na segurança do alimento em si, mas em atributos de qualidade extremamente importantes. Aí eu falo especificamente das carnes, não só porque eu sou um carnívoro de plantão, um apaixonado pela carne, mas porque carne deixou de ser commodity há muito tempo, né, para nós como consumidores. Hoje, demais. Você busca muitas vezes em atributos de qualidade, às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você tem uma sensação na degustação dessa carne totalmente diferente. E os mercados aqui em Goiás já estão atendendo essa demanda com as boutiques de carne, com as diversas lojas especializadas em carne, que conseguem oferecer uma demanda, né, um produto para o consumidor dentro do nível que ele possa, né, e que ele deseja consumir, e que vale a pena demais essa experiência gustativa, vamos dizer assim. Show de bola. Professor, obrigado aí pelo seu tempo, viu? Por ter vindo aqui bater um papo com a gente, dar um intervalo lá no seu trabalho. Belíssimo trabalho, por sinal, e está aqui conversando com a gente. Gratidão. Beleza, Pedro, obrigado. Eu que agradeço o convite e quando precisar, tamo junto. Tamo junto. Valeu, obrigado você que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast Goiás Agro. Já tá lá no YouTube, corre lá, podcast Goiás Agro, no Instagram também, nossa rede social, podcast Goiás Agro. Bora pro próximo? Te espero. Um abraço.